Da Copa do Mundo Sub-20 já saíram várias histórias incríveis, como o craque da Premier League que meteu 9 gols num jogo e mesmo assim não foi o melhor do torneio, um brasileiro que brilhou, sumiu e hoje tá jogando no Amazonas, e um dos melhores da história que brilhou pela primeira vez justamente no Mundial desse. Hoje a gente vai relembrar quem foram os melhores jogadores da Copa do Mundo Sub-20 nos últimos 20 anos e determinar se os caras vingaram ou não. E a gente começa em 2005, quando o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20 foi nada menos do que Lionel Messi. Exatamente, em 2005, o que eu vou chamar aqui de Copinha do Mundo foi lá na Holanda com alguns nomes famosos fazendo parte, tá? O Ange Postecoglou comandava a Austrália e tinha alguns craquinhos surgindo como Honda no Japão, o Fábregas pela Espanha e o Fred Adu pelos Estados Unidos. E lógico, na Argentina tinha o Messi, que em 2005, aos 18 anos de idade, era chamado de novo Maradona. Olha só, né? Hoje todo mundo é novo Messi, mas até ele já foi novo outra coisa. E ele já foi para a Copa do Mundo Sub-20 com uma certa expectativa. A seleção argentina começou perdendo para os Estados Unidos do Adu, mas depois os argentinos superaram justamente a Espanha com assistência e golaço do Messi. Aí passaram por cima do Brasil nas semis com outro baita gol do gênio. E na final foram de Messi os 2 gols da vitória de 2-1 contra os nigerianos. Os 2 de pênalti, é verdade. E foi a primeira conquista dele pela seleção argentina, ainda que de base, né? Só que essa trajetória aí é bem curiosa porque ela lembra muito a da Copa do Mundo de 2022. Em ambas, os argentinos perderam no jogo de estreia, mas ficaram imparáveis depois dele. E nessa Copinha do Mundo aí, o Messi, além de artilheiro, também foi eleito o melhor jogador, o que fez com que apenas um mês depois ele já estivesse estreando pela seleção principal da Argentina e começando a ganhar mais minutos em campo pelo Barcelona. E depois de 2005, o que aconteceu com o Messi? Acho que essa foto aí fala por si só. Dá pra dizer até que ele vingou, né? Até que foi. Quem também tava nessa seleção argentina campeã de 2005 era o Sérgio Agüero, que voltaria a ganhar a Copa do Mundo Sub-20 2 anos depois, na edição de 2007, quando ele não só é campeão, mas também é o artilheiro e é o melhor jogador. Curiosamente que em 2007, o ano em que o Agüero já tava torando dessa maneira, nasceram Yamal, Estevão, Rodrigo Mora. Doideira, né? Mas esses são os craquinhos de hoje em dia. Naquela época, em 2007, a gente tinha uma incrível geração de jogadores sul-americanos que hoje são veteranaços, mas naquela época estavam surgindo, né? Di Maria, Vidal, Alexis Sanches, Suárez, Cavani e claro, o Brasil também tinha os seus, tá? Com Cássio no gol, o Jô no ataque e o lateral esquerdo Marcelo, hein? Os argentinos do Agüero derrotaram México e Chile pelo caminho até baterem os tchecos na grande final. E o Agüero saiu do torneio completamente consagrado, fazendo gol de falta, dando chapéu e mostrando um talento absurdo. Naquele ano ele ainda venceria o Golden Boy, provando que o Atlético de Madrid estava certo em ter torrado uma grana para trazer ele um ano antes. E depois disso teve aquela carreira incrível no Manchester City que a gente conhece muito bem, se tornando uma das maiores lendas da história do clube. Esse também dá pra cravar muito claramente que vingou e não foi pouco. E eu falei pra vocês que em 2007 essa Copa do Mundo Sub-20 tinha o Suárez novinho, né? E em 2009, a edição seguinte, o melhor jogador foi um cara que o Suárez conhece muito bem, mas não de um jeito muito positivo. 2009 foi o ano de lançamento do Minecraft e na Copa do Mundo Sub-20 no Egito, quem começava a construir a sua carreira ali era o Dominique Adia, um atacante ganês que foi eleito o melhor jogador depois de se tornar o artilheiro com 8 gols, além de ter sido campeão, derrotando nos pênaltis o Brasil de Ganso e Douglas Costa na final. Mas tem uma história muito curiosa sobre essa eleição do melhor jogador aí, porque a gente sempre imagina que é uma votação séria e super organizada, né? Mas parece que em 2009 nada. Segundo o UOL, que tava lá cobrindo a competição, né? Simplesmente eles improvisaram uma caixa de sapato com um furo na tampa e pediram para os jornalistas irem colocando os papeizinhos ali dizendo quem era o melhor jogador. E foi assim que foi eleito. Supostamente tiveram jornalistas de Gana que ficaram seguindo a caixa de papelão para tentar votar 2 vezes. Né? Então aparentemente foi uma bagunça completa. De qualquer forma, quem é esse tal de Adia? Ele foi formado lá no Feyenoord de Gana. Eventualmente pelo talento acaba chegando no Milan, mas numa passagem daquelas em que ele é emprestado para tudo que é lugar, sem nunca estrear pelo time principal. Ele estava adiando o sonho de jogar por um grande clube europeu até que conseguiu aos 22 anos assinar pelo Arsenal.
de Kiev. E olha o azar do cara, ele começa a jogar bem pelo Arsenal de Kiev, só que aí o clube tava cheio das dívidas ali e tal, declaram falência e fecham as portas. Aí ele foi parar no futebol tailandês, onde encerrou a carreira com 31 anos. Então acho que se for pra cravar, a gente pode dizer tranquilamente que esse aí não vingou. Eu garanto que talvez você nunca tinha ouvido falar, mas se você achava que você não conhecia ele, eu vou agora mostrar como você já conhecia, tá? Porque vocês lembram que eu comecei falando do Suárez, certo? Exatamente, o Adiyar foi protagonista junto com o Suárez de um dos lances mais emblemáticos de toda a história das Copas do Mundo. Lá em 2010, foi dele a cabeçada que ia pro gol quando o Suárez pulou e defendeu a bola com as duas mãos, gerando aquele pênalti que o Asamoah Gyan perdeu e depois o Uruguai nos pênaltis acabou classificando e justamente com o Adiyar perdendo uma das suas cobranças, tá? Então o guri era mesmo azarado, né? E falando em azarado, se as coisas não deram muito certo pro Adiyar, a gente avança 2 anos no tempo pra Copinha do Mundo de 2011 pra ver se o melhor jogador teve uma sorte um pouco melhor também. Enquanto o Brasil conquistava o mundo inteiro ao som de Ai Se Eu Te Pego, tinha outro brazuca que não era o Michel Teló arrebentando. No torneio que aconteceu lá na Colômbia, o Brasa tinha caras como o Casemiro, o Oscar e o Felipe Coutinho. E o craque da competição então foi o Henrique Almeida. Pois é, o então atacante do São Paulo terminou como um dos artilheiros com 5 gols, sendo que 2 gols foram pro Brasil bater o México nas semifinais. Inclusive, a vitória contra Portugal na final foi a 5ª e última vez que o Brasa venceu essa Copinha do Mundo aí. É mais um torneio em que a gente tá em busca do Hexa há bastante tempo, né? Quanto ao Henrique Almeida, nessa época choveram propostas por ele, mas por um motivo ou por outro, ele nunca conseguiu ir pros grandes palcos europeus. Ainda no São Paulo, ele forçou uma saída e quase assina com o Queen's Park Rangers da Inglaterra, mas acabou não conseguindo visto e foi então emprestado para o Granada da Espanha. Aí ele volta pro Brasil e agora jogando no Botafogo, chega a treinar 40 dias no Real Madrid Castilha, mas um problema judicial do Botafogo impediu ele de ser registrado na Espanha e ele teve que voltar pro Brasil. E foi no Brasa onde ele fez a maior parte da carreira, né? Passou recentemente aí por clubes como o América Mineiro e a Chapecoense, e no momento da gravação desse vídeo, ele defende o Amazonas na Série B, lutando para não cair pra Série C. Então, considerando que a carreira dele foi muito abaixo do que parecia quando ele foi o melhor da Copa do Mundo Sub-20, acho que dá pra dizer que o Henrique Almeida não vingou. Mas pensa comigo, no universo alternativo, o Henrique Almeida teve o auge dele em 2011 e em 2012, quando o mundo acabou com o Henrique ainda sendo uma grande promessa. Só que vocês lembram que esse lance aí do mundo acabar em 2012 não se concretizou, né? Os maias estavam errados. E no ano seguinte, em 2013, a gente teve mais uma Copa do Mundo Sub-20, dessa vez na Turquia. O Brasil, que poderia ter ido defender o título, não conseguiu nem se classificar numa competição que estava um pouco esvaziada, porque também não viu seleções como Alemanha, Argentina, Itália e Holanda. E quem se aproveitou disso aí tudo foi o Paul Pogba. Ele era capitão da França e ajudou os franceses a despacharem a Turquia de Çalhanoğlu, e na final contra o Uruguai de Arrascaeta, a partida foi para decisão de pênaltis, né? E o Pogba converteu o primeiro da série, que levaria os franceses ao título inédito. O líder Pogba então venceu como melhor jogador do torneio, e a foto dos ganhadores ali é até engraçada, porque parece que é o Pogba adulto no meio de algumas crianças, né? Parece que tipo uns torcedores mirins, fãs do Pogba, foram ali tirar foto com ele, pô. O Pogbum ainda venceria o Golden Boy naquele ano, e não era só no tamanho que ele era diferente, né? Claramente o Pogba tava um degrau acima dos outros jovens, tanto é que em 2014 na Copa do Mundo de verdade, ele também termina como titular da França, onde depois seria campeão do mundo em 2018 como titular indiscutível. Um começo de carreira avassalador, também pela Juventus, né, onde ele brilhou absurdos. Então o Pogba a gente pode cravar claramente que vingou, um baita jogador aí que acho que vai ser lembrado até no futuro como um jogador histórico, tá? Mas sabemos que depois a carreira dele deu uma degringolada, com aquela passagem muito instável no Manchester United, períodos muito longos aí fora por lesão, também aquele caso de doping no seu retorno pra Juventus, e no momento da gravação desse vídeo ele busca um recomeço de carreira no Mônaco aos 32 anos de idade. E o Pogba não é o primeiro jogador que ganha um título desse de melhor da Copinha e eventualmente vai parar no Mônaco. 10 anos atrás a gente teve a edição de 2015 na Nova Zelândia, num ano que naquela época
foi o mais quente já medido na história do planeta, mas que de lá pra cá já foi superado inúmeras vezes. E 2015 também foi um ano em que a chapa esquentou para os chefões do futebol, com vários julgamentos por corrupção e até aquela chuva de dinheiro em cima do Blatter, que certamente é uma das fotos mais icônicas da história do futebol. Mas dentro de campo, na Copinha do Mundo, o melhor jogador do torneio foi o Adama Traoré. Exatamente, mas não é esse que hoje vocês conhecem como todo bombadão e que fica ali se besuntando em óleo de bebê. Não, era o malinês Adama Traoré. O homem na época venceu o prêmio de melhor jogador depois de marcar 4 gols e dar 3 assistências, mesmo com Mali ficando em apenas terceiro lugar, caindo justamente para a vencedora do torneio, que foi a Sérvia do Milinkovic-Savic, que por sua vez venceu o Brasil na final, que contava ali com Danilo Barbosa, Gabriel Jesus e Andrés Pereira. E se a carreira do Adama Traoré bombado já foi um pouco decepcionante, a do Adama Traoré malinês foi mais ainda. Nessa época ele jogava no Lille, né? E depois da boa Copa Sub-20 ele vai parar no Mônaco. Lá ele nunca conseguiu ter uma grande regularidade, só foi ter uma sequência boa de jogos na Liga Turca, que depois levou ele a ter uma chance no Hull City da segundona inglesa, onde também não brilhou, e atualmente aos 30 anos de idade parou de ser convocado pela sua seleção e tá jogando na segundona turca, então a gente imagina que ele não vai conseguir uma reviravolta na carreira, e se tiver que cravar aqui, eu diria que ele não vingou. A gente avança agora 2 anos e vamos pra 2017, ano de lançamento do Nintendo Switch e do centenário dos animes, e parecia destino então que o prêmio de melhor jogador daquela Copa do Mundo Sub-20 fosse parar na mão de Dominique Solanke, um otaku declarado. Essa copinha aí foi lá na Coreia do Sul e a Inglaterra do Solanke eliminou a Argentina, que tinha Lautaro Martinez, com gol do Solanke inclusive, e no mata-mata o centroavante foi decisivo nas vitórias contra o México e depois marcando 2 vezes contra a Itália. A Inglaterra chega na final e ganha contra uma surpreendente Venezuela que tinha o Soteldo, e o Solanke se consagra como craque do torneio no maior título que a Inglaterra já venceu no futebol desde 1966. Nessa época o Solanke era do Chelsea, mas já estava acertado com o Liverpool para depois da Copa, onde não foi bem e só foi conseguir então demonstrar sua qualidade pelo Bournemouth, ficando lá até 2024, quando acertou com o Tottenham e foi campeão da Europa League, tendo 9 participações diretas em gol na campanha. Então o cara é especialista em quebrar jejum de título, né? Ele voltou um time grande, não, tá errado, né? Voltou um time gigantesco e voltou para a seleção inglesa também. Então assim, eu vou colocar que ele vingou porque ele jogou em 3 grandes da Inglaterra, tá na seleção, é alto nível. É óbvio que eu não tô querendo dizer que ele é do mesmo nível do Agüero, do Messi, né? Não seria maluco. Mas com certeza é uma carreira de um nível muito interessante, ele tá jogando na elite da elite. Então, creio que sim. E se a edição de 2017 foi na Coreia do Sul, em 2019 os coreanos continuavam em alta, com o lançamento da obra-prima que é o filme Parasita, com o Son liderando o Tottenham até a final da Champions e com o Lee Kang-in sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20 naquele ano. Ele venceu esse prêmio com 2 gols e 4 assistências no torneio, sendo que um dos passes para gol foi muito bonito ali para a Coreia do Sul vencer o Equador de Gonzalo Plata, com o Lee também marcando um gol na final quando eles perdem para a Ucrânia do Lunin. E o detalhe, ele foi eleito o melhor jogador do torneio, superando justamente caras como o Lunin e o Erling Braut Haaland, que foi nessa Copa do Mundo Sub-20 que ele foi o artilheiro, depois de ter feito 9 gols. Acontece que ele fez 9 gols numa partida só, tá nos 12-0 que a seleção dele meteu contra a Honduras. É muito doido, porque no comecinho da carreira do Haaland, ele era conhecido como aquele cara que fez 9 gols num jogo. Voltando pro Kang-in Lee, ele era o jogador mais jovem daquele elenco sul-coreano, mas a idade pra ele nunca foi um problema, um garoto muito precoce, que foi descoberto pro futebol aos 6 anos de idade em um programa de TV na Coreia. E aos 10 anos já deixava o país para fazer parte da base do Valência na Espanha, onde estava jogando enquanto rolava esse Mundial aí. Eventualmente ele dá o salto pro PSG em 2023, fica marcado por ser amigão do Neymar lá, e apesar de nunca ser titular, é um bom jogador que briga pelo seu espaço ali no time do Luiz Henrique. Dá pra dizer que o Kang-in Lee vingou ou não vingou? Olha, ele é muito jovem ainda, mas considerando que ele tá no PSG, várias vezes que ele entra em campo ele vai bem e tal, eu vou colocar aqui que sim, tá?
Em 2021 a gente teria mais uma edição da Copinha do Mundo, mas ela foi cancelada por conta da pandemia, então a gente pula diretamente para a edição de 2023. Nesse ano a competição foi lá na Argentina e contou com promessas como o Giai, o Lian Dilepe, o Andrei Santos, o Savinho e o menino da Vila Marcos Leonardo. Mas o grande nome da competição foi o Cesare Casadei, que inclusive marcou 2 contra o Brasil e foi o artilheiro da Copinha com 7 gols, mesmo sendo um meio-campista, né? Levando a Itália até a final, mas perdendo o título para os uruguaios. O Casadei já chamava atenção na base da Inter de Milão e chegou a ser considerado ali como se fosse um híbrido de Barella com Brozovic. Pensa, né? Mas ele acaba nunca estreando pelo time principal, é vendido pro Chelsea e no Chelsea também não estreia. Aí ele faz a sua estreia profissional emprestado pro Reading da Inglaterra, disputa a Copa do Mundo Sub-20, né? É eleito o melhor jogador e aí quando volta pro Chelsea acaba ganhando alguns minutos ali, mas sem ter muito espaço. E no começo de 2025 volta pra Itália sendo vendido pro Torino, onde atualmente tá jogando como titular. Vingou ou não vingou? Eu diria que nesse momento não. Ele teve 2 oportunidades em times grandes aí, acabou não conseguindo jogar e foi para um time de nível inferior, mas claro, ele é muito jovem, tem talento e pode mudar isso aí, tá? E 2025, a gente teve nomes incríveis em campo, tá? Como o Christian Shevchenko, filho do Sheva, e o Elias Zidane, filho do Zidane. Mas o melhor da competição foi o campeão marroquino Otmane Mama, do Watford, que obviamente a gente ainda não sabe se vai vingar ou não. Para ficar nesse tema, eu queria recomendar que vocês assistam esse vídeo, onde a gente vai fazer um panorama geral das últimas Eurocopas de base que tiveram, para ressaltar quem foram os melhores jogadores aí, para você ficar de olho, porque eles podem ser o futuro do futebol europeu.